Graças a Deus, que bom que você veio. Daqui a pouco nós vamos orar pela família. Quem tem a Bíblia, abra em Gênesis capítulo 12, a partir do verso de número 1. Encontraram? Gênesis capítulo 12, o verso de número 1, 2 e 3. Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o que, igreja? Uma bênção. Vamos repetir? E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. Amém. Olha só, irmãos, vamos pegar aqui a parte inicial desse texto. Eu vejo aqui três coisas para a gente então se tornar essa bênção que o Senhor está então dizendo, né, que ali para Abraão ele seria, e hoje é válido para mim e para você, né? Hoje eu estava meditando, orando, lendo, e até ouvi algo nesse sentido, vi como confirmação da parte de Deus. Eu ouvi essa frase, já tendo esse texto no coração, que você pode mudar o ambiente que você frequenta. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Diga assim: você pode mudar o ambiente que você frequenta. E quando a gente olha para essa frase, quando a gente olha para esse detalhe, irmãos, a gente vê o tamanho da responsabilidade que o Senhor nos coloca, o tamanho do poder que está sobre nós, quando então passamos a servir e a seguir o Senhor. Veja que a gente vai pegar aqui detalhes, vou mostrar inicialmente aqui três coisas que fez com que Abraão então fosse abençoado e que serve para mim e para você. Mas eu quero já adiantar aqui para você, irmãos, há uma declaração bíblica que diz assim: se tu uma bênção. O Senhor está dizendo: seja você abençoado. O Senhor está dizendo: por onde você for, a bênção esteja na sua vida. Sabe o que a gente observa nos dias de hoje? É que muitas pessoas elas ficam correndo atrás da bênção e esquecem de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Há uma grande diferença. Quando a gente entende, irmãos, que a gente não precisa ficar correndo atrás das bênçãos, e sim precisamos ser bênção na vida das pessoas, tudo vai ser diferente. Amém, igreja? Diga comigo: eu não preciso ficar correndo atrás das bênçãos. Diga: as bênçãos do Senhor, elas vão me acompanhar, né? Me achar, me encontrar. Só que, olha só, você vê que às vezes a gente fica tão focado, irmãos, nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, que a gente fica focado dizendo: eu quero isso, quero aquilo, eu vou realizar isso, vou conquistar isso, eu vou possuir, e assim nós esquecemos de buscar aquele que é dono de todas as bênçãos. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai do lugar que você está, e ali então eu te mostrarei, e olha, te abençoarei, far-te-ei uma grande bênção. Aonde, igreja? Nesta nação, neste lugar, aonde você for. Então, aquilo que até falei com você, a frase tem sentido. Quando então é declarado que nós temos o poder de Deus para mudar, irmãos, o ambiente que nós estamos ali frequentando. Veja o seu trabalho, lugar de trabalho, aonde você vai, numa viagem, dentro da igreja, na sua casa. Nós somos o maior responsável de então acreditar que a bênção de Deus está sobre a nossa vida, para que a gente possa ser de fato bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Então, dessa leitura aqui, vamos pontuar três coisas importantes. Mais uma vez, olha para quem está perto de você, diga assim para ela assim: ó, saia da zona de conforto. Amém? A primeira coisa que tornou Abraão uma bênção foi ele sair da onde, igreja? Da zona de conforto. Sai da tua casa, sai da tua parentela, sai de onde está tudo instalado, onde está tudo fácil, onde já está tudo programado. Deus está falando: olha, você precisa sair dessa zona de
conforto. Por que muitas pessoas não conseguem ser bênção na vida de outras pessoas? Porque elas querem tudo, irmãos, de mão beijada, facilitado. Não, eu quero que a bênção chegue até mim, eu quero que as coisas aconteçam como, né, de uma maneira fácil, e não é bem assim. Para ser bênção, para que essa bênção venha estar sobre nós, nós precisamos se movimentar. E eu vejo Abraão saindo da zona de conforto. Irmãos, é claro que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo trabalha no teu coração. Qual área da sua vida você está acomodado? Qual área da sua vida está precisando de um chacoalhão, né? Um despertar? Porque eu me lembro, irmãos, de Atos dos Apóstolos, o Pedro ali, né, na prisão, estava dormindo. Veio o anjo e na ilharga dele, né, despertou. O que isso nos mostra? Acorda, abre os olhos, reaja, vamos sair da condição que você está, de conforto aqui, dormindo, para você então ter acesso à sua liberdade. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Muitas vezes as coisas estão estagnadas na nossa vida, as coisas estão, vamos dizer assim, não teve rompimento, a gente não avançou, porque a gente está acomodado, a gente está achando, não, as coisas vão acontecer, e ali a gente de braço cruzado, a gente fica esperando as bênçãos caírem do céu. E não é bem assim, irmãos. Para Abraão se tornar a bênção que Deus então planejava, via que ele ali fosse e se tornou, ele precisou sair da zona de conforto. Por isso que essa declaração: sai da tua casa, da tua terra, da sua parentela, onde tudo é fácil, onde tudo está favorável em seu favor, saia desse conforto, que ali então eu te farei ser uma bênção para esta nação. Amém, igreja? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair da zona de conforto. Segunda coisa que a lição nos mostra, o texto que nós acabamos de ler aqui, é que Abraão agora decidido, aceitar, indo, agora o que ele está fazendo, igreja? Ele está sendo dirigido, ele está sendo governado por Deus. A segunda lição que nós aprendemos hoje com essa passagem é que eu preciso, irmão, ser dirigido por Deus. Eu preciso permitir que o Espírito Santo venha, irmãos, governar a minha vida, no sentido de não é mais as minhas vontades, não é mais como eu penso, como eu acho, não é mais como, olha, isso vai ser bom para mim, isso vai ser legal, não. A Bíblia diz em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, igreja, nós precisamos aceitar, ser guiado pelo Espírito de Deus. Abraão, ele recebe claramente a promessa. Ele poderia rejeitar, ele poderia dizer: não, eu não vou para um lugar que eu não conheço, eu não vou para onde eu não tenho noção, o que vai ser de mim, o que vai acontecer comigo. Ele poderia tomar essa decisão, mas a gente vê que ele indo, irmãos, ele está na obediência de então entregar a sua vida ao Senhor, né, para que o Senhor então dirija e governe a vida dele. Assim como é para a gente sair da zona de conforto, eu vejo que também nós precisamos, que além de sair da zona de conforto, nós precisamos permitir que a nossa vida seja dirigida, governada, por quem, igreja? Pelo Espírito Santo de Deus, né? E a maioria das vezes, a gente vai se deparar com decisões do alto, que, irmãos, a gente vai falar assim: mas não é isso que eu queria, não é isso que eu planejava. Mas apenas aceite o que o Espírito de Deus está querendo então dirigir a sua vida. Amém? Terceira lição, igreja. Eu vejo que na decisão dele permitir ser guiado pelo Espírito Santo, eu vejo agora a obediência de Deus, né, a Deus e a sua palavra. Eu estava lendo aqui em Gênesis mesmo, no capítulo 22, no verso de número 18, eu encontro, igreja, uma declaração profunda. Se não está a sua Bíblia destacada esse versículo, peço que destaque, para que quando você passar por este versículo, você possa saltar os seus olhos nesta leitura e entender que uma vida de obediência a Deus e a sua palavra é tudo o que Deus espera de mim e de você. Gênesis 22, o verso de número 18. Vamos ler em voz alta, igreja? E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por que, igreja? Porquanto obedecestes a minha voz. Na obediência a Deus, na obediência à voz de Deus, à palavra de Deus, o que o Senhor está dizendo? Bendita são todas as pessoas dessa terra. Você vê, irmãos,
o grande é o fator aqui da obediência. Às vezes a gente fala assim, mas obedecer, eu sei o que é obedecer, eu sei que é estar na obediência, mas há uma luta muito grande para viver na obediência. O inimigo, as adversidades, as lutas, os confrontos espirituais, vai fazer de tudo para que a gente não viva uma vida de obediência à palavra. O inimigo vai querer de todas as maneiras que a gente tenha uma vida de desobediência, para que a gente venha ferir os princípios bíblicos, para que a gente venha desagradar a Deus no momento ali que deixamos de obedecer a Ele. Então aqui eu vejo essas três coisas como fundamental, que foi ali, irmãos, que fez Abraão ser uma bênção. Vamos repetir quais são as três? Sair da zona de conforto. Segundo, ter uma vida dirigida, governada pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, deixar, ser levado pela obediência a Deus e pela sua palavra. E como consequência, no capítulo 18, o que nós acabamos de ver? No capítulo 22, o verso é o 18, trocou aqui, 22, 18, qual que é a consequência, igreja? A consequência é que a semente, ela será abençoada em todos os lugares da terra, porquanto então eu decidi obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. Então eu vejo que Deus te chama, irmãos, para ser bênção na sua casa, no seu local de trabalho. Deus te chama para você ser bênção aonde você pisar as plantas dos seus pés. E aí eu vejo, irmãos, que realmente, aquela frase inicial tem todo sentido. Deus nos deu o poder para mudar qualquer ambiente que a gente esteja frequentando. Você chega no trabalho, o clima está ruim, está pesado, você com a bênção de Deus, você vai chegar lá, irmãos, aquele peso vai sumir, aquela situação desagradável vai desaparecer, porque a bênção de Deus está na sua vida, está em você, está em ti, e nós precisamos entender e crer isso, irmãos, com toda a força no coração, e dizer, por onde eu for, aonde eu estiver, a bênção de Deus está na minha vida. Há 2 meses atrás, aproximadamente, eu lembro que eu lia com a igreja Gênesis capítulo 30, eu quero voltar a ler aqui, o verso de número 27, primeiramente. Olha só, igreja, povo de Deus, lembra da história de Jacó? Ele era um trabalhador, mas trabalhava com força, mas não tinha nada, não tinha casa, não tinha móveis, não tinha nada, nada tinha conquistado, possuído, nada ele tinha em todo o tempo de trabalho, porque trabalhava para Labão, e eu vejo que isso fez com que Jacó, então trabalhando para Labão, o Labão prosperou. A Bíblia fala que o Labão ele ficou muito rico, por causa do que, igreja? Alguém lembra? Por causa da bênção de Deus que estava em Jacó. Veja comigo esse verso e você vai entender onde vamos chegar. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Agora, igreja, tenho experimentado que o Senhor fez o que, igreja? Me abençoou por causa de quem? Por causa do amor que está em ti. Labão reconhece, irmãos, que ele prosperou, ele cresceu, ele venceu na vida, porque quem tinha a bênção era quem? Jacó. Veja só, irmãos, vamos pegar aqui esse posicionamento bíblico. As pessoas enxergarão a bênção de Deus na sua vida, fazendo a diferença na vida delas. Pessoas que vão estar endividadas, pessoas que estarão aí com a vida toda amarrada, toda no fundo do poço, casamento destruído, pessoas que vão estar às vezes até mal das pernas, e quando você e eu, a gente chega, irmãos, é para fazer a diferença para a glória de Deus. Amém, igreja? Então Jacó também entendeu que a bênção, irmãos, de Deus na vida dele estava fazendo diferença na vida de outras pessoas. E assim nós temos que se posicionar dizendo: Senhor, que essa diferença também aconteça dentro da minha casa, que essa diferença aconteça no local de trabalho. Senhor, eu quero ser bênção para os meus familiares. Senhor, eu quero ser bênção para o ambiente de trabalho. Senhor, eu quero ser bênção para a minha igreja. Senhor, eu quero ser bênção para os meus parentes, para as pessoas que o Senhor tem colocado à minha volta. Irmãos, a bênção de Deus está em você. Por isso essa declaração bíblica, ela precisa ser dita, expressada. Crê no coração quando Deus disse: se tu uma bênção. Deus está dizendo: você é abençoado por Deus, você é abençoado por Ele. No verso aqui agora no 30,
Olha o que está escrito aí, igreja. Primeiro no 27 eu mostrei para você que Labão, ele então reconhece que a bênção estava em Jacó. Agora no versículo 30, o Jacó, ele confirma isso. Olha o que está escrito aí no 30. Porque o pouco que tinha antes de mim, é o quê? Aumentado, houve crescimento, até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Vamos repetir isso? O Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar, porém, é também por minha casa. Amém. Vamos pegar essa parte do meio do versículo aí, que o Jacó, então, ele também, irmãos, está ali se posicionando. A bênção de Deus está na minha vida. É o que o Senhor estava falando ao meu coração, irmãos, para ministrar hoje para a igreja. Não importa como o ambiente que você se encontra esteja, o poder de Deus, a bênção de Deus que está na tua vida, tem o poder necessário para transformar, mudar a situação que se encontra no momento. Mas nós precisamos acreditar nisso, porque senão a gente vai para a casa, a gente vai para o local de trabalho, a gente vai para outra cidade, a gente vai para outro lugar, e a gente fala assim, não, tudo a mesma coisa, tudo, né, não vai funcionar, não vai dar certo, não é de Deus, as coisas não vão fluir. Não, irmãos, aonde você pisar a planta dos seus pés, ali será lugar de bênção, porque a promessa a declaração ser tu uma bênção de Deus, é para você ser bênção, aonde você estiver. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, se na sua casa ninguém crê, diga assim, se você crê, já é suficiente. Por quê, irmãos? Tem gente que diz assim, mas na minha casa ninguém vem na igreja, ninguém busca Deus, só eu frequento a igreja. Já é suficiente. Você crê que você é uma bênção para o ambiente da sua casa? Irmãos, isso vai mudar a frequência, vai virar a chave da história da sua família. Mas você tem que crer que a bênção de Deus está na sua vida. Olha essa declaração de Jacó. Jacó está dizendo, ó, o Senhor te tem abençoado por meu trabalho, pela minha vida você tem sido abençoado. Amém, igreja? Talvez, enquanto eu falo aqui, eu creio que o Espírito Santo está falando ao coração de gente que diz assim, quando olha assim na visão, né, pai, mãe, parente, vamos dizer assim, um pouco, né, saindo dentro de casa aqui, familiares à distância, às vezes você fala assim, olha, eu tenho um sobrinho, eu tenho um tio, eu tenho, né, uma pessoa que, humanamente falando, é um caso perdido, até que você chegue lá, porque quando você chegar, você vai ser bênção para essa pessoa. Ah, mas ela não crê. Não precisa, eu crendo já é suficiente para que este ambiente, a vida desta pessoa seja transformada para a glória de Deus. Amém, igreja? Então é isso. Como também eu falei aqui de casa, eu vejo muita gente relatando sobre trabalho. Pastor, mas no lugar que eu trabalho ninguém é crente. No lugar que eu trabalho, lá tem pessoas de várias religiões, tem pessoas que, olha, invocam até Satanás, e eu sou a única pessoa de Deus. Irmãos, você já tem, né, tudo que você precisa, a presença de Deus, para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Somos o sal da terra, somos a luz deste mundo. Para quê? Para onde você chegar, aonde você estiver, é para chegar para fazer a diferença, é para você, irmãos, brilhar ali na vida das pessoas, claramente entendendo que a luz de Deus que brilha em nós, né? Nada a gente se não for Ele, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém, igreja? Então nós temos que dizer, eu sou uma bênção. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Isso vai mudar ambientes. Isso vai, irmãos, trazer luz, vai trazer mudança, vai trazer a diferença para aquela situação que você está se encontrando, está vivendo no momento. Porque isso é o que o povo de Deus deve fazer. Quando então, volta lá para onde começamos, para a gente concluir aqui o entendimento. Gênesis 12. Nós lemos aí o 1, 2 e o 3, vimos aí sair da zona de conforto, vimos aí deixar a vida ser dirigida e governada pelo Espírito de Deus, vimos que se vivemos uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, seremos abençoados por onde a gente estiver. E agora, igreja, olha só o que a Bíblia nos mostra aqui ainda no verso 3 de Gênesis 12. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos pegar essa parte final aqui para concluir essa primeira parte aqui. Olha o que está escrito: em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, outras pessoas serão abençoadas. Agora, irmãos, algo que está no meu coração que precisa ser dito para a igreja: não transfira responsabilidade. O que é para você fazer, faça para a glória de Deus. Faça para Deus ser glorificado. Eu vou ajudar a minha família a se converter. Eu vou ajudar a minha família a sair desse caminho errado, dessa vida torta, essa vida sem compromisso. Irmãos, a gente precisa se posicionar dizendo: eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer com que essa bênção que está na minha vida chegue na vida de outras pessoas. Eu nem ia falar sobre isso, mas me lembro aqui, eu creio que até a atuação do Espírito Santo, mais uma vez, irmãos, Deuteronômio, olha só, esse versículo aqui é tremendo. Esse versículo que Deus fala para Josué na época, e hoje fala Deus para mim, para você, Deuteronômio 31, verso 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais e a lhe dar, e tu os farás herdá-la. Quem vai fazer herdar? Josué, você, é eu, somos nós que vamos, irmãos, fazer com que as pessoas à nossa volta venham herdar, venham vencer, venham conquistar. E o que me faz agora lembrar esse versículo aqui é que o Espírito Santo nos mostra que eu preciso estar bem para poder ajudar as pessoas que estão à minha volta. Se eu e você estivermos desanimados, se eu e você estivermos para baixo, abatido, a nossa família vai, irmãos, sofrer danos. Olha a declaração aí na parte final. Tu, olha para a pessoa que está ao seu lado. Eu vou repetir o que está escrito aqui. Claramente cada um fala para o outro aí, para a gente assumir essa palavra. Vai lá, diga aí. E tu os fará herdar. O que a gente assume para nós, irmãos? Eu, você, nós vamos ajudar a nossa família a vencer na vida. É nós que vamos ajudar as pessoas a saírem do buraco, sair do pecado, sair, irmãos, daquela vida torta. É nós que vamos ajudar aquelas pessoas estendendo as mãos. Só que, quantas são as pessoas que ficam transferindo a responsabilidade para outros? Lá na igreja tem o pastor, tem os obreiros. Conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ela vai interceder, ele vai interceder por mim. Não transfira a missão que foi dada a você. Não passe para ninguém, irmãos, o que Deus espera que você faça. Amém, igreja? Se a gente olhar mais profundo aqui, a gente vê, irmãos, que havia uma grande responsabilidade na mão de Josué. Se ele fracassasse, né, tudo iria desandar. Então, assim, eu vejo trazendo para nós, a gente tem que ter dentro do coração: não posso fracassar. Por mais que as pessoas estão indo de mal a pior, eu tenho que estar bem para poder ajudar essa pessoa. Lembra quando a Bíblia diz: é melhor dois do que um? Porque se um caiu, o outro ajuda a levantar. Sempre vai ter alguém, irmãos, fracassando. Sempre vai ter alguém abatido, alguém com o coração apertado, aflito. Sempre vai ter alguém desanimado. E nós precisamos estar bem para poder ajudar essas pessoas. Então eu não posso dizer: não, olha, eu tenho gente que faz isso por mim. Eu tenho gente que então, né, vai me socorrer, vai me ajudar na hora que eu estiver mais precisando. Não, irmãos, é você, sou eu, somos nós. Amém, igreja? Para entrar nesse ponto que eu estou falando agora, diga comigo assim: eu vou fazer a diferença na vida das pessoas que Deus tem colocado à minha volta. Amém? 1 Timóteo 2,5. Vamos ver o que está escrito aqui. 1 Timóteo 2,5. Encontraram? Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador. E agora, igreja? Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mais uma vez, para interagir, olha para alguém que está perto aí, diga assim: entre você e Deus só pode estar Jesus Cristo. Irmãos, mais ninguém. É minha esposa, é meu marido, é meu filho, é o pastor, é o obreiro. Não, irmãos, não transfira a responsabilidade para ninguém. Entre você e Deus só há um mediador, Jesus Cristo. Então pare de dizer, falar, posicionar que o fulano, o beltrano, o ciclano vai me ajudar. Claro, irmãos, olha, entenda, irmãos, que o Senhor está nos mostrando
é que a gente precisa se posicionar e não terceirizar a nossa fé, né? Embora nós encontramos na Bíblia, né, eu vejo aqui, irmãos, que a Bíblia nos ensina, né, a ser disciplinado, a Bíblia nos ensina a ter um líder, né, para estar orientando, para estar, vamos dizer assim, de alguma maneira ajudando, mas eu não posso ter a minha fé, irmãos, presa à pessoa, eu não posso terceirizar a minha fé. Eu estava lendo um verso agora à tarde, irmãos, que eu falei, meu Deus do céu, Êxodo capítulo 20, verso 19, a gente vê que desde o passado, as pessoas, elas terceirizavam a sua fé, elas veja que elas jogavam a responsabilidade para outras pessoas irem diante de Deus. Olha a declaração bíblica aí, o povo, irmãos, não queria compromisso direto com Deus. Eles estavam dizendo, Moisés, tu és o nosso representante, vai diante de Deus por nós. Irmãos, o povo estava fugindo de um encontro face a face com Deus. Aí eu vejo que por trás disso aí, o que eles estavam fazendo, irmãos? Terceirizando a sua fé. Eu tenho alguém que intercede por mim, eu tenho alguém que ora por mim. Isso é perigoso, irmãos. A gente precisa ter fé própria em Deus. Acabamos de ler que somente Jesus Cristo tem que estar entre mim e Deus, diante de uma relação espiritual. Amém, igreja? Olha, vamos ler então? O que disseram a Moisés? Leia em voz alta, igreja. Fala tu conosco, Moisés, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha o quanto, irmãos, desde o passado eu vejo que muitas pessoas, assim como no passado, nos dias atuais, estão terceirizando a sua fé. Elas estão jogando a responsabilidade em outro. Eu tenho alguém para fazer isso por mim. Eu tenho na igreja o pastor, os obreiros, eu tenho na igreja um irmão, uma irmã que vai orar por mim, vai buscar a Deus por mim. Que perigo, né, irmãos? É um grande perigo que muitas pessoas ainda não atentaram, não abriram os seus olhos, o quanto isso deixa ela acomodada. Lembra da primeira lição que nós vimos hoje? Sair da zona de conforto. Ficar sempre esperando que o pastor, a igreja, o obreiro, alguém faça por mim, está onde, irmãos? Na zona de conforto. Não é verdade? É sair, então, claro que eu preciso de um pastor, eu preciso de uma igreja, eu preciso ter pessoas para me disciplinar, para me orientar, para orar comigo, sim, mas eu não posso, irmãos, depender delas para buscar a Deus. Eu tenho que ter vida própria com Deus, para ter envolvimento com Deus, né? Sem que eu precise de alguém para chegar até Deus. Amém, igreja? E quando a gente olha para aquela obra linda de Jesus Cristo, eu vejo linda, poderosa, vejo tremenda, uma obra, irmãos, redentora da parte de Cristo, quando então ali no está consumado, você lembra daquela parte? Resumindo aqui, Deus se fez carne, habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia fala que então Deus amou o mundo de tal maneira, que então fez o que, igreja? Ele decidiu entregar o seu único filho para salvar a humanidade, para nos salvar. Então ele dá o seu único filho para morrer, para nos resgatar. E ali eu vejo, igreja, olha só, Jesus Cristo morrendo na cruz, vencendo a morte, vencendo o inferno, e lá na cruz, o que é que Cristo disse? Está consumado, obra feita, né? Tá pago, tetelestai, né? Tá cumprido. E aqui a gente vê, irmãos, que quando Jesus volta aos céus, o que acontece, igreja? O véu que separava o homem a Deus, o que acontece com esse véu? Se rasga. E dando Deus então o livre acesso para mim e para você, está na presença dele a qualquer hora, em qualquer lugar. Irmãos, basta a gente dizer, crer, Senhor, em ti eu estou, e na presença dele você está. Amém? Se você olhar para a Bíblia, no passado precisavam de sacerdotes, precisavam, né, de pessoas para representar, como nós acabamos de ler aqui Moisés, o povo dizendo, Moisés, você é o nosso representante, Moisés, fale com Deus, para Deus falar com você, e você transmitir o recado para nós, que nós vamos te ouvir. Hoje, irmãos, não precisa disso. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Amém? Você sabe o que isso significa, irmãos? Ter livre acesso a Deus? É não depender de ninguém para estar na presença do Altíssimo. É não depender, irmãos, não é terceirizar a fé. Não, eu tenho vida própria com Deus. Amém, igreja?
olhando para essa obra linda de Cristo, né? Morrendo, o véu que se rasgou, e ainda hoje, irmãos, a gente vê pessoas que ainda colocam, pessoas idolatrando, né? Pessoas entre a relação entre ela e Deus. E qual foi a declaração de Paulo mesmo? 1 Timóteo 2,5. Vamos ler mais uma vez? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo. Irmãos, basta, já é suficiente, já é tudo que nós precisamos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entenda, irmãos, a gente precisa da igreja? Precisamos. Tem que ter uma liderança? Tem que ter. Mas é entender, irmãos, que mesmo com tudo isso, Senhor, eu quero somente a Ti no meu coração. Porque, irmãos, às vezes a gente coloca pessoas no coração tomando o lugar que era para ser senhorio totalmente de Deus, do Senhor, do Espírito Santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? E aí a gente vê que muitas pessoas acabam então fracassando, acabam se dando mal, porque na vida, irmãos, não tem como dar certo se a gente divide, vamos dizer assim, a fé. Você vai ver que o próprio Cristo disse: tem de fé em Deus. Lá em Marcos, né? O Senhor falou assim: tem de fé em Deus. Ele está falando, a fé tem que ser colocada somente no Senhor. Não pode ter a fé na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu não posso ter na fé, a minha fé está no líder cristão, no líder religioso, a minha fé está no missionário. Não, irmãos, está errado. Somente em Deus deve ser depositada a nossa fé. Marcos 11:22, está aí na tela, ó. Jesus respondeu e disse: tem de fé em Deus. A partir do momento que nós dividimos a nossa fé, nós vamos fracassar na fé. Eu não posso, irmãos, ter uma fé em Deus e a fé na igreja, ter uma fé em Deus e a fé aplicada no homem. Não pode. O dia que eu divido, eu estou tirando Deus do centro do meu coração. Ele está deixando de ser senhorio da minha vida, né? Porque você vai ver na declaração de Isaías, o profeta, ele diz assim, irmãos, que ele não dá a glória a outro